Bebê Rena, a mais nova série viral da Netflix, não é sobre stalker, é sobre como as patologias se atraem. O que acontece se você juntar um neurótico com uma psicótica? O que acontece com as nossas vergonhas, traumas e desejos? Vamos conversar sobre isso. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni e você está no Filodoxia para um bate-papo, uma resenha, teorias sobre Bebê Rena com spoiler. Simbora! You indulge her. Oh, please. I think you love it. E aqui você já sabe, eu já vou pedir logo, antes que o nosso recalque, o nosso não dito, acabe nos matando ou nos prejudicando, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Richard Gere, ele aqui é o que vivenciou a história, aqui faz essa confissão, ele é o roteirista também, o protagonista da série, e é uma interessante história de confissão, né? De desnudamento, de catarse, né? De vivência traumática ou revivência, reencenação a partir da arte, algo que o Freud, que vai ser o nosso foco aqui nessa nossa análise aqui psicológica, filosófica aqui em Bebê Rena, ele fala, né, desse sujeito, né, dessa categoria de indivíduos, de pessoas que podem eventualmente lidar melhor com suas neuroses através da arte, através da catarse, através de uma ressignificação, de uma reencenação de algo traumático, de algo recalcado e ressignificar através de um fazer artístico algo que é ou que está talvez nos impedindo de viver uma vida laboral, uma vida de desejos, dos afetos, no campo dos afetos mais efetiva. Então assim, o primeiro ponto para mim é parabenizar, né, o Richard por essa confissão, por esse desnudamento em tela, e eu acho que é isso que faz a série ser tão viral, tão afetiva, emotiva e tão de fácil identificação conosco, público, né? Porque ela não é uma obra maniqueísta, é uma obra humana, demasiado humana, que trata com nuances todos os tons de cinza, sem vilanismo, sem heroísmo e muito crua e no sentido bem identificatório que a gente pode de alguma forma se ver representado em vários personagens da série. Acho que esse é um dos grandes motivos de Bebê Rena aqui na Netflix e por isso que ela está sendo tão debatida e foi tão debatida no período da sua estreia. Mas já decidido, já vamos chamar um? Momento filosófico. Freud, Sigmund Freud. Ele vai ser o nosso foco aqui, apesar de a gente poderia trazer a psicanálise em Lacan também, a ideia de neurose, psicose e a perversão, mas sobretudo a gente vai falar aqui de neurose e psicose. Falei lá no início, né? O nosso personagem aqui, o Donnie, ele tem um traço bem neurótico, né? E neurose, assim, é um conceito basilar, junto da teoria da psicossexualidade de Freud, tem a ver com o complexo de Édipo, tem a ver com a nossa energia libidinal de sexualidade, com a ideia de representação, identificação do desejo e como ele se realiza, e o trauma, a cisão, a neuro, né, a divisão, a neurose é justamente uma cisão, uma divisão entre aquilo que eu desejo, eventualmente recalco, e aquilo que eu posso realizar, né, no princípio da realidade. Então há uma cisão entre as minhas representações, os meus desejos e aquilo que eventualmente eu posso realizar, não só por contexto social e do mundo externo, mas também que eu me sinto psiquicamente confortável em realizar em termos práticos, como a gente pode chamar eventualmente de uma autocastração, digamos assim, né? Então, situações onde o sujeito não consegue lidar com a sua libido, com a sua sexualidade, como é o caso do Donnie aqui, com seus traumas, ele acaba desenvolvendo traços neuróticos. A neurose em Freud tem diversas formas, pelo menos 3, mas assim, eu gostaria de chamar aqui alguém com mais robustez acadêmica para falar um pouco desse traço neurótico, então eu vou chamar aqui um pedacinho do vídeo do Christian Duncan falando sobre neurose. Dá só uma olhada como se encaixa aqui no Donnie. Dá só uma olhada. O neurótico coloca em primeiro lugar o seu eu, o seu narcisismo, as suas defesas, o seu recuo diante do fato de que a neurose é uma forma típica de resolver conflitos e uma forma típica de evitar os conflitos. Não se dedicar a elas para produzir algo que pode ser inclusive uma transformação de si, do mundo, do outro. Então assim, já ficou bem claro, né, que o Donnie é esse personagem com um traço neurótico muito forte, né? Ele tem essa ideia que também aparece muito em Freud, né, de recordar, repetir e elaborar. Então assim, fica muito evidente para mim na série um caráter um tanto quanto compulsivo / repetitivo de buscar / vivenciar esse trauma, essa busca quase que masoquista ou sadomasoquista, né, de um certo sadismo, de um amor violento, talvez de um desejo homoafetivo
afetivo, homoerótico, que ele não consegue de alguma forma lidar bem na sua vida, e ele busca esse patos, essa violação, como acontece na série, que a gente vê, né, como uma forma de realizar o seu desejo e ao mesmo tempo se punir pelo seu desejo. Ser sodomizado, ser violado, de alguma forma é realizar o desejo e ao mesmo tempo se sentir punido pelo desejo. E aí aqui eu já abro uma teoria dentro do campo aqui da série, que é lá no final, quando o pai do próprio Donnie revela que ele também foi vítima de estupro, também foi vítima de violência, e é um toque paternal, né, um abraço, o primeiro e único que a gente vê na série. Eu tenho uma ideia, uma teoria que eu gosto de imaginar, que o pequeno Donnie, nas conversas entre mãe e pai, ali na casa, ele percebeu que o pai foi violado, ele percebeu que o pai foi violentado, que o pai teve um trauma, e etc., né, nesse campo da sexualidade. E eventualmente isso ficou marcado na psique desse jovem Donnie, e ele buscou na vida adulta uma reconexão com o pai, uma vivência com o pai, através da busca desse amor e desse afeto violador, através dessa busca desse afeto dominante, né, onde ele é o dominado, onde ele se coloca de uma situação de inferioridade, e eventualmente até nessa coisa do roteirista, numa situação de pai e filho, né? Esse roteirista / produtor tem uma relação ali paternal, né? Ele é uma espécie de guia, uma espécie de mestre, uma espécie de xamã que vai introduzindo ele no mundo das drogas, da sexualidade e tudo mais. Então, para mim, pode ser que eventualmente o pequeno Donnie, nas escutas, no ambiente familiar, tenha de alguma forma internalizado de um modo inconsciente ou pré-consciente tudo que aconteceu com o pai, e a busca dele por esse homem violento / paterno seja um jeito dele se reconectar com esse ser homem que é o pai. Mas isso é uma teoria minha, bota aí nos comentários se você concorda com ela. E seguindo ainda na linha de Freud, né, tem também, depois da neurose, que Freud diz que todos nós somos neuróticos, né, temos questões mal resolvidas com a nossa sexualidade, no nosso eu criança. Na sexualidade em Freud não é somente, mas não é somente a questão genital, é uma sexualidade no sentido do afeto também, né, de modo geral, as fases da psicossexualidade em Freud, e também tem aí, além da neurose, tem a psicose. Aí eu acho que entra o personagem da Marta, né, ela se encaixa mais na figura, né, na estrutura, né? Lembrando que neurose, psicose e a perversão não são diagnósticos, né? Não tem DSM-5, não é uma doença, são estruturas, né? São estruturas com as quais, eventualmente, estruturas fundamentais, com as quais, segundo Freud, segundo a psicanálise, nós conseguimos estar no mundo, né? Nos posicionar no mundo, de modo discursivo, de modo psíquico, e lidar com as nossas questões, nossos traumas, nossos recalques, nossos desejos e por aí vai. Em caso da Marta, ela fica muito mais próxima da estrutura da psicose, porque na neurose você tem um traço fundamental que é o sujeito manter uma ponte com a realidade. Ele tem os seus vícios, as suas repetições, os seus ciclos, né? No caso do Donnie, os seus ciclos viciosos, né? De vitimismo, de carência e tudo mais, mas ele mantém um traço com a realidade, uma conexão com o real, e ele sabe que precisa de ajuda e eventualmente busca ajuda. O neurótico, ele busca ajuda. O psicótico, ele tem uma quebra dessa ponte com a realidade. Tem um vídeo muito didático aqui, do Didactics, no canal no YouTube, que fala um pouquinho sobre isso. Dá só uma olhada. Se a neurose compromete a emoção, a psicose compromete a razão e a ação. Se o neurótico não costuma perder a ponte com a realidade, o psicótico geralmente a perde. Por isso, o neurótico normalmente está consciente da sua doença, já o psicótico geralmente não. Então, nesse sentido, a Marta, ela vive um mundo à parte, onde ela emite uma mensagem e recebe aquilo que ela já crer, né? Então, a psicose, ela tem uma ideia de uma espécie de fantasia maximizada que eventualmente pode acontecer na neurose, mas na psicose é muito mais latente e evidente a cisão entre o princípio da realidade e o princípio da fantasia. Então, Marta, ela realmente acredita naquilo que ela está vivendo, como o próprio Donnie identifica, né? Na cena que ele vai fazer o término e tudo mais, tem ali uma conexão mais próxima com a Marta com relação a essa psicose e muito provavelmente um transtorno de humor. E eu sinto também falta na série, né, mas aí é o lugar de fala do criador aqui, né, do Gard, que é a ideia de explorar um pouco mais a Marta, né? Só tem uma nuance ali de que ela vivia num lar abusivo, no sentido de que pai e mãe brigavam muito e ela era uma criança que não tinha afeto. Então, assim, ao cuidar, ao ter alguém do lado, ao ter alguém para cuidar, chamar de seu, esse bebê rena, ela de alguma forma transfere, projeta nesse objeto de cuidado aquele cuidado que ela não recebeu enquanto em criança, na infância. E quando esse cuidado é desautorizado ou quando
quando essa relação tem um ruído ou um conflito, ela retoma traços da violência do pai e da mãe dentro de casa, da possessão, da obsessão, né, de querer tomar conta, de ser meu. E acho que tem uma dinâmica psicótica na Martha que casa muito bem com a neurose aqui do nosso personagem Donnie. Então, como eu disse, as patologias se atraem também no mundo afetivo. Os relacionamentos tóxicos estão aí para provar isso. E isso leva a gente ao final da série que a gente vai discutir agora. Mas, bora lá voltar pra crítica. Em termos técnicos, assim, pra mim, eu não tenho muito o que dizer, não. Ela é uma série simples, mas efetiva. Gosto do uso que ela faz dos closes, dos close-ups e do fundo desfocado para dar uma sensação de claustrofobia, né? Uma sensação de inquietação. Os atores são excelentes, o roteiro é muito bom, por isso que a gente gosta tanto da série. A confissão, né, do personagem aqui do Gads, do Donnie, né? Ela é muito interessante ali no palco, né? É muito revelador você ter uma ideia de um sujeito, como o próprio Freud fala, né? De um artista que através da catarse, através da persona do palco, consegue vivenciar, reelaborar, reencenar seus traumas com uma certa defesa, com um certo escudo, que é o escudo do personagem, que é o escudo da história. Não é raro você ver no stand-up isso, né? Tem aqui um querido que eu gosto muito, que é o Yuri Marçal, que faz muito isso com relação ao abandono do seu pai, por exemplo. É uma piada recorrente nos seus shows, esse trauma do pai que abandona, do pai ausente. Dá só uma olhada num dos trechos do Yuri falando sobre isso. E eu sempre faço piada, né, nas redes sociais, nos shows e tal, com o fato do meu pai ser ausente. E é mesmo. Quer ver? Pai! Então assim, o comediante, o artista, como a gente viu aqui no caso do Yuri, ele consegue de alguma forma lidar, fazer uma fala, uma escrita terapêutica que ele reencena, revive aquilo num papel de controle, num papel de domínio, fazendo do drama humor e elaborando essas questões, né? Então tem muito isso aqui do stand-up dentro do próprio texto do roteiro da série. E a cena em que ele confessa que ele ama mais se sentir inferiorizado, ele ama mais se sentir pequeno, ele ama mais se sentir oprimido e envergonhado do que o próprio amor que ele sentia pela Terry, né? Ele busca essa mulher trans, essa mulher com o falo, esse desejo que ele tem, que ele não sabe a sua sexualidade, mas é um ponto interessante pra mim é isso, é admitir que ele ama mais ser inferiorizado, ser, no caso, eventualmente sodomizado ou ser punido pelo seu desejo erótico, talvez aí a homossexualidade, do que de fato ser amado. E aí a série fecha num ciclo de carência que o personagem, ele queria fama, ele tanto queria fama, queria o reconhecimento e tal, ele tem isso. E logo a série abandona. Não é isso que motiva o desejo, né? Não é isso que motiva a pulsão do nosso personagem aqui. É muito mais uma relação viciosa, cíclica, de repetição, de trauma, reencenação, onde agora, no final da série, ele se coloca no papel da Martha, no papel daquele que vai perseguir, no papel daquele que vai desejar. Olha que coisa interessante, né? Como a gente tem a necessidade de cuidar da nossa saúde mental e, eventualmente, até a única coisa que a terapia pode fazer é nos dar ferramenta ou mecanismo, ou no mínimo a consciência, o saber de que nós estamos fazendo ou repetindo aqueles padrões, né? É muito mais sobre os porquês. Por que fazemos isso? Por que buscamos relações tóxicas? Por que nos colocamos de novo em reencenações e revivências da mesma forma, causando eventualmente o mesmo dano? O Donnie tem esse traço aqui nessa questão quando se fecha a série, ele voltando ao papel da Martha, nessa relação de admiração, nessa relação em que ele é idealizado como ele gostaria de ser reconhecido. Então há um afeto ali que ele quer manter e no final das contas ele acaba eventualmente trazendo de volta a Martha para ele, assim como ele trouxe eventualmente o pai na figura desse produtor abusador e tudo mais, trazendo de volta a Martha na figura ou no comportamento de ser agora aquele que persegue, ao invés de ser aquele que é perseguido. E falando assim de metalinguagem, é bom ver o Richard Gere trazendo pra gente a sua própria história em termos de confissão, reencenação, vivência através do drama, da comédia e fazendo um trabalho que é muito interessante, que o Freud também, Lacan e tantos outros identificam, que é um trabalho importante do artista, né? Que ele, através da sua dor, através do seu trauma, ele consegue não só eventualmente elaborar para si as questões, como trazer para o mundo uma espécie de espelho das dores que nós temos enquanto seres humanos. Então, assim, um dos grandes méritos da série é justamente esse, mas pra mim a série também não é perfeita não, vamos falar sobre isso. Bom, pra finalizar, já falei demais, né? O editor tá feliz da vida, né? Com essa minha verborragia aqui, desculpa aí, editor, mas enfim. Eu te perdoo. Pra finalizar, a série pra mim não é perfeita. É mais assim, talvez eventualmente a série que eu gostaria de ver do que a série que foi, mas eu acho que a série desperdiça muito
os personagens secundários / periféricos, né? Tudo gira muito em torno do Donnie e é muito narcísica a série, né? É muito sobre ele, é um desperdício, né? Eu queria ver mais da Terry, eu queria ver mais da Martha. Fora a questão da decupagem, da montagem, da passagem de tempo, né? É até um certo espanto, eventualmente pra mim e pra você, que passou-se 4 anos dentro do período da série. Isso não fica muito claro, isso não fica muito evidente, né? Os cortes, as transições, a passagem de tempo, ela não é muito bem feita. Então, assim, a passagem de tempo, a sensação de tempo da série, junto com essa questão do desperdício de personagens, de potencial de história, acho que faz pra mim quase, né? Foi bom, foi legal, mas podia ter ido um pouquinho mais além na periferia desses personagens, eventualmente até para ajudar a explicar o próprio personagem do Donnie. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Bebê Rena, primeira temporada da Netflix, é nota 9. É uma excelente série, é muito boa de se assistir, de acompanhar, é angustiante e ao mesmo tempo ela é humana, demasiado humana, uma confissão, uma catarse na nossa cara que faz a gente pensar sobre nós, sobre nossas relações, nossos desejos, os nossos não ditos. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.